Olá, quinto ano, bom dia. Hoje nossa aula vai começar de uma forma diferente. Antes da gente começar de fato a atividade da aula, eu queria conversar com vocês um pouco sobre as atividades avaliativas que nós fizemos até aqui. Foram duas, né? A primeira foi sobre Malala, onde eu pedi que vocês lessem um livro, né? Enviado digitalmente. E depois vocês deveriam responder algumas perguntas que estão nesta página. Porém, eu resolvi dar a oportunidade de alguns alunos, poucos, refazerem essa atividade, tá bom? Quem vai refazer essa atividade? Você que está me ouvindo agora, todos vocês da turma, na verdade, têm essa oportunidade. A maioria não vai precisar, porque tirou a nota acima da média, se não a máxima, tá? Mas vocês vão precisar ir até o portal de notas e observar a nota, né, que eu registrei lá. E aquele aluno que está abaixo da média, nós temos a atividade valendo 2 pontos. Infelizmente, tem aluno que ficou abaixo da média. Então, estou aqui dando uma nova oportunidade para vocês fazerem essa atividade. Professor, eu fui lá, vi que a minha nota foi 2. Então, não precisa refazer. Professor, eu fui lá e vi que a minha nota foi 1.9. Você tem a oportunidade de refazer. Alguns alunos tiveram apenas desconto ortográfico, tá? Quem me mandou por escrito, por exemplo. Então, é importante que vocês observem a escrita, porque nós descontamos, né, as palavras escritas de forma errada. Outros não fizeram aquilo que eu realmente pedi nas questões. Vou dar um exemplo para vocês. A atividade D, por exemplo, pede que vocês pensem sobre o fim da história de Malala, né? E a ideia que ela tinha de mudar o mundo. E pergunto o que você pensa sobre isso e também quais são as atitudes que vocês poderiam ter para mudar e melhorar o mundo. Então, alguns alunos não responderam isso, responderam apenas que consideravam a atitude de Malala boa, mas não responderam aquilo que poderia fazer para mudar o mundo, tá bom? Então, não basta apenas dizer que o mundo não pode ser mudado sozinho, mas o que você, no seu dia a dia, as pequenas atitudes que você pode ter para mudar o mundo. Então, aqui, os alunos que não tiveram uma pontuação favorável, boa, podem refazer a atividade. Prestem atenção nas questões, no que foi perguntado. Quem me mandou a atividade por escrito e for refazer, cuide da organização. A atividade não é necessário ser respondida aqui, porque não tem linhas para isso. Como eu disse no vídeo, vocês podem fazer as respostas no caderno de língua portuguesa, para que não fique fora de ordem, fique embolado, tá bom? Eu também conto com isso, com a organização de vocês, tá? Isso também é importante. Então, a escrita também tem que estar de acordo com aquilo que eu estou perguntando e vocês têm que me responder as perguntas com bons argumentos. Então, revejam, né? Eu não posso dizer para cada aluno que errou, mas eu estou falando de uma forma geral que vocês, quem aí não tirou a nota máxima, precisa melhorar as respostas, tá bom? Então, para que fique bem claro, a atividade sobre Malala, se você quer melhorar a sua nota, refaça essa atividade e me envie novamente. Você deve enviar no dia da aula sobre o livro Malala, tá? A foto deve ser enviada por lá mesmo. Lembrando que quem for refazer essa atividade precisa melhorar as respostas, os argumentos e a organização. A outra atividade avaliativa que vocês também terão a oportunidade de refazer vale 4 pontos, vai ser feita com o mesmo esquema. Vão até o portal, observem a nota de vocês, se ficaram abaixo da média ou com uma nota que está acima da média, mas você também tem a oportunidade de refazer. Então, toda a turma tem a mesma chance, tá? Ah, professora, eu tirei 3.9, tá pertinho da nota máxima, não quero refazer. Ok, uma escolha sua, mas você tem a oportunidade de refazer, então pode melhorar a nota, tá bom? Nessa atividade aqui, eu vou explicar a atividade um por um, mas antes disso, preciso dar um recado, na verdade vou dar um puxão de orelha em vocês. Vocês precisam assistir os vídeos e assisti-los até o final, tá? Observei que muitos alunos, né, alguns na verdade, não estão assistindo os vídeos até o final. Eu estive conversando com alguns alunos de forma pessoal,
né, perguntando sobre isso, porque eu tenho percebido que algumas respostas durante as atividades não batem com a minha explicação. Isso me faz entender que vocês não estão assistindo o vídeo. Isso é muito perigoso, porque vocês podem estar perdendo alguma explicação muito importante, que eu só vou dar aqui no vídeo. E a apostila não tem como dizer isso para vocês. Então é importante que vocês assistam os vídeos, tá bom? Não deixem de fazer isso, porque caso contrário, fica muito difícil mesmo realizar uma boa atividade. No caso dessa atividade, muitos erros foram de entendimento de comando, ou seja, vocês não prestaram atenção ao comando da atividade. Então é necessário ter mais atenção a isso. Por exemplo, na atividade A resenha trata de que livro? Qual é o livro que a resenha está falando? A resenha está falando sobre qual livro? Tem um título lá. Quem é o autor dessa obra? Ou seja, quem é o autor do livro que a resenha se refere? Tá bom? Não confundam as pessoas que foram convidadas para ajudar na escrita do livro com a verdadeira autora do livro, tá bom? Então é importante isso daqui. Na atividade B, são os parágrafos, né? O que cada parágrafo quer dizer. Então vocês precisam ler com atenção. Muitos de vocês erraram a letra B por falta de atenção. As informações estão contidas no próprio parágrafo. Então é necessário, por exemplo, mostram a importância do baobá para o povo africano. Então quais são esses parágrafos que mostram essa importância da árvore descrita no texto para o povo africano? Vocês precisam analisar cada parágrafo, mas de forma atenciosa, tá? Então prestem bastante atenção a essa questão. Na letra C, vocês precisam analisar também se Ana Lúcia Brandão, que é a escritora da resenha, faz uma avaliação positiva ou negativa do livro, uma avaliação boa ou ruim do livro. Letra D, a finalidade de uma resenha crítica, ou seja, qual é o objetivo de uma resenha crítica. Nós conversamos sobre isso durante as atividades e também nós temos esse objetivo descrito na explicação da própria apostila de vocês, tá bom? Número 2. Esse número 2 muitos erraram por causa porque não leram o comando corretamente, né? Não tiveram atenção ao comando. Por exemplo, o adjetivo deliciosa está caracterizando o substantivo, ou seja, deliciosa é uma característica de qual substantivo neste trecho? Alguns de vocês colocaram adjetivos para a palavra deliciosa ou colocaram outras palavras para completar a frase. Daí vocês precisam ter atenção ao comando. O adjetivo belas está caracterizando o substantivo, ou seja, o adjetivo belas é uma característica de qual substantivo, de qual palavra desse trecho. O último item, o adjetivo comestíveis está caracterizando o substantivo. Então, comestíveis é uma característica de qual palavra nesse trecho, tá bom? Então, é preciso prestar atenção ao comando e ao trecho que estamos analisando. Na atividade 3 também, houveram alguns erros de atenção, né? Então, vamos lá. A imagem abaixo mostra o baobá africano, ok? Uma afirmação. Pense em um adjetivo e crie uma frase com ele, ou seja, com o adjetivo, caracterizando essa árvore. Aí não é para que vocês listem adjetivos, ou seja, coloque que a árvore é grande, é pequena, é bonita, é feia, é isso ou aquilo, mas é para que vocês escolham um adjetivo e formem uma frase com esse adjetivo. Então, nessa atividade, vocês não podem listar adjetivos, mas formar uma frase com coerência, com sentido sobre essa árvore, com um adjetivo sobre ela, um ou mais adjetivos, tá bom? Na atividade 4, vocês precisam ler esse trecho e observar os trechos em destaque, né? As palavras que estão em destaque, e dizer se são substantivos, adjetivos ou aposto. Essa atividade em questão, vocês só conseguirão responder se assistiram aos vídeos passados, né? Porque nós temos 3 termos diferentes, um substantivo, que é aquela palavra utilizada para nomear seres, objetos, coisas, adjetivos, que são as palavras utilizadas para caracterizar um substantivo, e o aposto, que tem o objetivo de explicar algum termo da frase. A letra B,
pergunta qual é a função dos termos destacados. Aqui, muitos de vocês também confundiram, né? Então, é necessário que vocês prestem atenção a cada palavra de cada alternativa. Existem aí alternativas muito parecidas, mas com palavras diferentes e que vão fazer toda a diferença na hora da resposta, tá bom? Então, se você considera os termos em destaque ali na atividade 4 como um substantivo, vão até a apostila e procurem o que é um substantivo e vejam se tem alguma explicação que se refere a um substantivo na letra B. Ah, professor, eu considero que os termos destacados na atividade 4 são adjetivos. Então, procurem se na apostila de vocês existe alguma explicação dessas três que eu coloquei na letra B que dizem, né, alguma explicação que diz que o que é um adjetivo, ou se vocês consideram os termos em destaque como um aposto, procurem na apostila de vocês qual é a definição de aposto e se ela bate com alguma das alternativas da letra B. Na atividade C, pergunta quais são os sinais de pontuação, separando os termos destacados do restante da frase. Essa atividade está bem óbvia, é só vocês observarem o trecho e observarem também os sinais de pontuação. Na atividade 5, pede que vocês circulem um aposto de cada frase. Então, aqui é interessante que vocês prestem bastante atenção, circulando o aposto de cada frase, não uma palavra solta, né? O aposto, quem estiver com dúvida do que é aposto ainda, retornem à apostila. Lá na página 38 em diante tem uma explicação sobre o que é esse termo, tá bom? Nós fizemos alguns exercícios também sobre ele, tá bom? Então tá fácil, é só vocês prestarem atenção. E na atividade 6, eu tenho algumas palavras escritas de forma incorreta. Aqui vocês devem procurar essas palavras no dicionário, né? Há alunos que erraram essa atividade 6, porque provavelmente não fizeram a conferência da palavra no dicionário. Então, essa atividade é uma atividade extremamente fácil e prática, porque vocês têm um dicionário em mãos, tem a internet também que pode contribuir. Então, confiram as palavras. Confiram também a atividade 7, se a reescrita das palavras está correta. Se faltou alguma palavra, marcar alguma palavra e reescrever ela aqui na atividade 7. Então, vocês têm a oportunidade de fazer a atividade de Malala e a atividade avaliativa bimestral, tá? Que vale 4 pontos. Antes de refazer, vocês podem ir até o portal e verificar a nota primeiro, tá bom? Eu espero que vocês tenham um pouco mais de atenção, tá bom? E façam a atividade, porque o meu desejo é que todos tirem uma boa nota, tá bom, crianças? Então, agora nós vamos começar a aula de português do dia. Pela página 63, onde vocês vão observar um cordel, tá bom? Leiam esse cordel e retornem aqui para que a gente continue. Como vocês observaram, esse cordel é muito interessante. Ele fala sobre os contos de fadas, traz algumas características de personagens, inclusive na última estrofe ele fala sobre a Chapeuzinho Vermelho, né? Muito interessante. O que vocês vão fazer então através desse cordel que nós acabamos de ler? Primeira coisa, qual é o tema do cordel lido? A pergunta está na página 64. Vocês observaram que o tema é conto de fadas. Letra B, vocês observaram também que nas 2 primeiras estrofes, o cordelista, ele citou uma série de personagens e cenários que são bastante comuns em contos de fadas. De que histórias você se lembrou ao ler esses versos? Eu lembrei de algumas, mas não vou dar palpite, vou deixar que vocês pensem, tá bom? Letra C. De acordo com o cordel, os contos de fadas nos trazem ensinamentos. Você concorda com essa afirmação? Sim ou não? E justifique sua resposta, tá? Seja qual for ela. Letra D. A 4ª estrofe do cordel faz referência a uma famosa personagem dos contos de fadas. Quem é ela? Eu acabei de falar, é a Chapeuzinho Vermelho, tá bom? Agora chegou a sua vez de escrever um quarteto, ou seja, uma estrofe de 4 versos, tá bom? E esses versos precisam rimar, tá? Antes que vocês já fiquem com essa dúvida na mente. Primeira coisa, vocês vão escolher um personagem do conto de fadas, qualquer um que vocês desejarem, menos Chapeuzinho Vermelho, que já foi citada no cordel que nós lemos. Letra B. Descreva esse personagem no caderno citando suas características físicas, por exemplo, princesa de cabelos crespos, de olhos escuros, e psicológicas, por exemplo,
destemido, independente, muito valente. Você pode descrever também o cenário por onde esse personagem passa. Se é um castelo, se é um bosque, se é uma montanha. Então a primeira coisa que vocês têm que fazer é escolher um personagem. Ah, professora, eu resolvi escolher Rapunzel. Como Rapunzel era fisicamente, a aparência dela, o corpo, o cabelo, os olhos, era alta, era baixa, e como ela era psicologicamente, aí a gente está falando de características da personalidade. Ela era medrosa, ela era corajosa, ela era engraçada, o que era bonita, era feia. Então vocês vão pensar sobre isso. Onde a história de Rapunzel acontece? Num castelo, numa torre? Pensem nos detalhes que marcam mais a história, tá bom? Letra C. Agora apresente esse personagem escrevendo um quarteto rimado, assim como os cordéis que você estudou nesse capítulo. Para facilitar a escolha, escolha as rimas preenchendo a tabela a seguir. Faça a primeira versão do texto em seu caderno. Então, a gente não vai fazer a primeira versão do texto no caderno. Vamos fazer o seguinte. Primeira etapa, retomando aqui. Escolher o personagem, escrever algumas características desse personagem no caderno. Características físicas, de personalidade, características do lugar onde se passa a história que esse personagem está inserido. Segunda etapa, fazer aqui rimas, né, com essas palavras. Por exemplo, Rapunzel rima com mel. Rapunzel era uma princesa. Princesa rima com o quê? Beleza. Então vocês vão escolher algumas palavras que vocês separaram lá no caderno, das características do personagem escolhido, das características da história, vão listar essas palavras aqui, vão colocar a palavra e rima com, tá? E colocar ao lado as rimas aí. É bem fácil, só listar algumas palavras. E pode ser que na hora que vocês forem escrever o quarteto, que é os 4 versos lá, são os 4 versos, vocês não utilizem todas as palavras, mas aqui vocês já começam a ter uma ideia, introduzem, né, aí a ideia do texto. Em seguida, depois de terem feito essa parte da página 64, nessas duas etapas, a etapa do caderno e a etapa das rimas, vocês vão fazer o seguinte, escrever a versão definitiva aqui. Professor, eu quero fazer um rascunho primeiro no meu caderno. Ótimo, sem problema nenhum, pode fazer um rascunho, isso é até muito bom, tá? E depois vocês vão fazer aqui uma estrofe, né, o quarteto, com rimas. É preciso ter rimas sim, tá bom? Aqui, antes mesmo que vocês já terminem essa estrofe, é importante que vocês leiam o quadro de autoavaliação. A estrofe tem 4 versos, então precisa ter 4 versos. Os versos são rimados, então precisa rimar. As palavras estão escritas corretamente? Dicionário em mãos, internet, pode perguntar a um adulto também, mas vocês já são fera no dicionário, já sabem procurar isso. Apresenta características do personagem de contos de fada escolhido. Vocês precisam trazer isso para a história que vocês forem escrever. Não adianta, por exemplo, eu falar sobre Shrek e não colocar nenhuma característica dele, da história dele, né? Aí fica incoerente, fica sem sentido. Então eu preciso escolher o personagem e trazer a história dele para esse cordel. Eu preciso colocar no papel as características do personagem, como ele era, o que ele fazia. Lógico que não dá para colocar tudo, né? Porque são só 4 versinhos. Mas eu creio que vão sair versos excelentes, porque essa turma escreve muito bem, né? Vamos dizer a verdade. E aí, depois que vocês terminarem, vocês podem fazer uma ilustração ao lado, né? A gente poderia ter utilizado, se estivéssemos em sala de aula, a técnica da xilogravura, na verdade fazendo com isopor. Quem quiser fazer em casa, é uma atividade bem legal, bem lúdica, onde o isopor, vocês fazem riscos no isopor, passam tinta e gruda no papel, fica bem legal. Vou ver se eu acho um vídeo para mostrar para vocês essa técnica, e aí eu vou anexar no portal. Quem quiser fazer, pode ficar à vontade. Então, escrevam o verso, né, aqui nesse espaço da página 65, e aí, após isso, nossa atividade está finalizada, para que vocês não errem. Primeira etapa, escrever as características do personagem, do jeito que ele as características físicas e da história no caderno. Segunda etapa, escrever as rimas, né, as palavras que vocês escolheram e as rimas lá na página 64, naquele espaço. E, por último, escrever o quarteto, a estrofe com 4 versos rimados aqui na página 65. É interessante que vocês rimem o primeiro verso com o terceiro e o segundo com o quarto. Quem conseguir faz esse esquema,
tá bom? Então, nossa aula finaliza por aqui. Mais uma vez eu digo a vocês que não se esqueçam das atividades que vocês terão a oportunidade de refazer, que são as atividades avaliativas, né, que nós fizemos nesse bimestre sobre Malala e a atividade sobre a outra atividade sobre os exercícios da apostila, tá bom? Um beijão, gente. Até a próxima aula. Não vejo a hora de estarmos juntos.